vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, gente, eu vim gravar pra vocês a atualização de como foi um ano após eu tirar a minha carta. Eu vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo que eu dei dicas e que eu contei como foi o meu processo pra tirar a carta, como eu tava sendo meus primeiros meses. Na verdade, acho que foi logo depois de um mês que eu gravei aquele vídeo que eu peguei a minha carta, que era provisória. E aquele vídeo tem até hoje pessoal falando que eu ajudei e tudo. Então hoje eu resolvi gravar pra vocês um ano após. Hoje eu já tô com a minha carta, a definitiva, acho que fala, eu tava com a provisória até o começo do ano. E bem nas primeiras semanas de janeiro, eu peguei a minha carta, a permanente mesmo, né? A que vai ficar comigo mesmo. E eu vim contar pra vocês como é que foi, se eu tive medo, qual foram minhas experiências. Então se você quer saber tudo o que aconteceu comigo nesse primeiro um ano de carta, é só continuar assistindo o vídeo. Que eu tô com a minha carta já, que é a carta certinha, tudo que é permanente, né? Não vou mostrar muito, porque tem coisas pessoais nessas coisas assim, mas tá aqui já comigo, ó. E, gente, vamos começar desde o comecinho, vou dar uma revisada. Quem assistiu o outro vídeo, o meu primeiro vídeo que eu falei que eu vou deixar aqui, sabe que o meu processo de tirar carta foi um pouco perturbador, foi meio conturbado. Eu fiquei muito traumatizada, porque eu reprovei 2 vezes, eu contei direitinho o que aconteceu. E eu passei na terceira vez, e na terceira vez que eu passei dia 17 de dezembro de 2014, foi quando eu tirei quando eu passei certinho. E aí quando eu retirei a carteira, que era permissão, né, pra mim ficar andando um ano, eu peguei ela dia 7 de janeiro de 2015 e ela tinha que ser renovada dia 6 de janeiro desse ano de 2016. Então, só falando esse processo aí, como que vai acontecer, depois exatamente que dá um ano da sua carta, chegou uma carta aqui pra mim, lá pro dia 10 de janeiro, que chegou uma carta pra mim, falando que eu não tinha cometido nenhuma infração, nem nada, e que a carta viria pra mim aqui em casa, não precisava fazer nada. E eu só, quer dizer, na verdade eu precisava pagar, eu paguei um valor de R$47, se eu não me engano, pra essa carta, pra minha carta vir aqui em casa. Então só isso que eu fiz, eu fui no banco, paguei, e aí veio a carta certinho, sem problema nenhum. Gente, aí como é que foi? No primeiro dia que eu fui lá buscar minha carta, eu fiquei, né, toda, ai meu Deus, tirei a carta, não sei o que, vou andar todo qualquer lado, né? Mentira. Primeiro dia que eu peguei, gente, a gente foi, eu lembro até hoje, foi toda a minha família, eu dirigindo, a gente foi na sorveteria. Só que aqui em casa tem um problema que minha mãe no começo ela não queria que eu pegasse de jeito nenhum. A minha família é dividido, tem muita gente que tem carro manual e tem muita gente que tem carro automático. E a minha mãe, ela tem carro automático, mas o meu pai não gosta. Então eu ficava nesse impasse, porque a minha mãe não deixava de jeito nenhum eu pegar o carro dela, que ela queria que eu aprendesse o manual. Ela queria que eu pegasse o manual de qualquer jeito pra mim, porque o automático é muito fácil, né, gente? É uma coisa que ela falou pra mim assim, que é uma coisa que você pega e você nunca mais quer trocar. Então ela queria que eu primeiro aprendesse realmente andar com o manual, porque caso precisasse alguma coisa. Então a primeira vez que eu peguei o carro mesmo com a minha carteira, gente, eu fui na sorveteria, aqui no meu bairro mesmo, eu andava aqui no bairro, e aí nunca fui sozinha, sempre ia com alguém. E era assim, ia comprar um ovo, Tatiane, gente, se alguém vai lá comprar um ovo na esquina, eu ia. Gente, eu tirar o carro da garagem, eu ia. Então eu dirigi o carro do meu pai, que era um carro manual, e dirigia, aí eu tenho 2 tias que elas sempre ficam aqui na minha avó e aqui em casa. Cada uma tem um carro de um jeito, um manual e um automático. E o carro da minha tia, que agora ela trocou, era um Celta manual. Gente, ele era muito gostoso de andar e muito fácil. Então eu pratiquei muito nele. E assim, a primeira vez que eu peguei pista, essas coisas, eu sempre coloquei, isso é uma dica, gente, nunca peguem a carta e fale assim, tenho medo, não vou andar, porque se você fizer isso, você nunca vai andar mesmo, gente. E eu sei que tem aquela coisa, mas o carro não é meu, não sei o que, só que eu coloquei uma coisa na minha cabeça, se eu não fosse, eu nunca ia. Então eu teria que ir algum dia, porque alguma vez na minha vida eu ia precisar ir pela primeira vez, então eu não fiquei enrolando. Então logo depois, um mês depois, eu tava de férias ainda, lá no comecinho de fevereiro, tinha um mês de carta, a minha tia, ninguém ia comigo, gente, todo mundo morria de medo, meu pai e minha mãe de jeito nenhum, minha mãe até hoje, e não é uma coisa assim que ela não é porque eu não sei dirigir, até que a minha irmã, que já tem carta há anos, ela não se sente bem, ela gosta dela dirigir. E aí essa minha tia, a tia Lete, gente, se não fosse ela, eu acho que eu nunca ia andar na minha vida de carro. Ela era a única pessoa que falava assim, não, você tem que ir, ela que falava, vou com você, não tinha medo, sabe, me
ficava tranquila, porque também tem aquela coisa chata da pessoa que vai com você do lado e fica falando, ai, meu Deus, não é assim, é daquele jeito. Gente, não andem com pessoas assim, porque é horrível. Você tem que andar sozinha ou com alguém que não dê palpite, ou com alguém que não saiba dirigir, porque você tem que aprender muita coisa sozinha, lógico. Às vezes como é que faz, não sei o quê, porque infelizmente na autoescola eles não ensinam tudo, né? Mas é horrível andar com uma pessoa que fica falando pra você, ai, não é assim, ou que fica com medo, porque você fica nervosa, entendeu? O meu pai no começo ele me deixava muito nervosa porque eu via que ele ficava nervoso, mas essa minha tia não. E aí um dia ela falou assim, pede o carro do seu pai e a gente pega a pista, eu vou com você. Aí a gente um sábado, eu falei, é hoje, acordei já falando, tia, você vai comigo? Ela vou. Pus uma roupa, aproveitei que meu pai saiu, gente, falei assim, mãe, eu vou pegar. Assim, apesar da minha mãe, ela ter muito medo de ir comigo, mas ela me incentivava muito, ela falava, você tem que ir mesmo, tem que ir sozinha, tem que, sabe, encorajava. E aí, gente, nesse dia, eu peguei pista, eu fui na cidade vizinha, e é tipo, ai meu Deus, gente, é pista, é estrada, é tudo aquelas, sabe, eu nem sei como que fala, é aquelas bem movimentadas, assim. E, gente, eu fui com o carro manual. O carrinho do meu pai, gente, eu fui tremendo. Gente, sério, eu fui e voltei. E quando eu voltei, eu cheguei em casa, eu tava com, acho que adrenalina tanto assim no meu corpo, que eu tremia assim, sabe? Mas assim, de felicidade porque eu consegui. E assim, gente, o que eu falo pra vocês? Vá com calma, se a pista é 80, vai a 80, você também não pode andar muito devagar porque pode dar acidente, essas coisas, mas tipo assim, eu ando no limite, se a pista é 80, eu ando 80, e assim eu fui indo, gente. Aí nesse dia, eu lembro que ela ficou no meu quietinho no meu canto, no canto dela, e eu sempre, gente, ando na direita, porque na esquerda o pessoal corre e passa por cima mesmo. E outra coisa, outra dica que eu dou pra vocês, muita gente vai vir atrás de vocês, uns idiota, não tem outra palavra. E eles querem passar de qualquer jeito, mesmo você estando na direita. Quer que você corra, quer que você tá no limite, a pessoa fica grudando em você, sabe? Isso é muito chato, porque isso às vezes me deixa nervosa. Porque eu não quero correr mais, eu tinha medo na época também de pegar multa, essas coisas, porque não pode pegar, senão você perde. E eu sempre andava certinho, e tinha gente que buzinava, tinha gente que não sei o quê. Claro que tem as cagadas que eu vou contar também por aí. Mas enfim, gente, é isso que eu falei pra vocês. Eu fui pela primeira vez, foi terrível. Foi assim, deu muito frio na barriga, mas eu fui e fui certinho, sabe? É uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Porque você tem que aprender também que você não dirige só pra você. Infelizmente você tem que dirigir pros outros. Porque às vezes você tá lá quietinho, bonitinho no seu canto, vem uns loucos desnorteados que não sei, né? Depois não sabe porque que morre nesses acidentes de trânsito, Deus me livre. Mas enfim, então acho que primeira coisa, gente, vá, cria coragem, depois de umas 2, 3, eu tenho certeza que vai perdendo o medo, entendeu? Então assim, no começo eu fiz isso, fui a primeira vez, eu acho assim, foi a primeira vez, e depois eu demorei um pouco pra pegar a pista de novo. Mas no bairro, gente, essa é uma outra dica, vai em qualquer lugar. A pessoa que ir na esquina, leva a pessoa na esquina, porque no bairro, tudo bem que depois é verdade isso que fala, na pista é muito mais fácil de dirigir do que no bairro, porque na pista é uma reta e pronto. No bairro você tem que ficar reduzindo marcha, você tem que ficar fazendo um monte de coisa, e para, não sei o que, e tem rampa, e então assim, é meio mais confuso. Só que aí, eu fazia isso, gente, alguém precisava comprar alguma coisa, ir num ponto de ônibus, alguma coisa, eu ia. Aí eu lembro que a segunda vez, assim, que eu ficava até com frio na barriga, um dia minha tia, essa do Celta, ela deixou o carro aqui e falou assim, Tati, eu vou na academia e o Alexandre, que é meu primo, ele joga na escolinha de futebol. E ela falou assim, eu não vou conseguir voltar a tempo, se eu deixar o carro aqui, que ela foi com a minha outra tia, com a minha mãe, você leva ele pra mim? Gente, e eu não sabia onde que era, eu sabia onde, assim, era perto da onde, mas o meu primo que ia me falando onde que era. Tremi na base, mas eu falei, eu vou, porque se eu não fosse, gente, eu ia ficar com esse medo. Falei, vou. Aí eu lembro que foi ele, esse meu primo que é menor de idade, e meu outro primo, o André, aquele que me ajuda aqui, ele foi pra me fazer companhia, mas tipo, é uma companhia que tá ali do seu lado só, porque se acontecesse alguma coisa, eles não sabem dirigir, entendeu? Então eu fui, e gente, foi assim, a melhor coisa que eu fiz, porque depois daquele dia que eu peguei e fui sozinha, porque eu fui realmente assim, sozinha, não sei porque com a minha tia, quando eu fui, ela sabia dirigir tudo. Ali eu me senti assim, é eu e Deus, só, entendeu? E eu me senti muito confiante, gente, quando eu fui. Falei daquele mesmo esquema, fui quietinha no meu canto, no limite certo,
certo, fazia tudo bonitinho, parava. E é nessas horas, gente, que quando não tem ninguém, assim, você vai fazer umas burradas de vez em quando. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu peguei uma vez pra reduzir marcha, eu não sabia reduzir marcha, porque a minha autoescola não ensinou. Eu fui reduzir de primeira. Coloquei na primeira e minha irmã falou assim, não é assim, é pra segunda, então você vai aprendendo. Aí eu só queria reduzir. Nossa, eu passava a lombada, reduzia, nem precisava reduzir, mas eu reduzia. Só pra aprender a manha de reduzir. E conforme eu ia levando meu primo assim no futebol, levava alguma coisa para a padaria, no mercado, alguma coisa, eu ia treinando esse negócio de trocar marcha, de reduzir, porque eu só andava até quarta. Eu morria de medo de passar quinta, porque quinta tem que fazer um negócio assim. E eu falava, eu preciso pegar um dia uma reta aí. E aí, na outra vez que eu tava levando meu primo, eu pegava uma reta, assim, uma rua bem retona. E aí eu tava já de quarta, assim, eu falei, vou passar a quinta. Porque você sente, né, que o carro pede. E aí, gente, eu fui, passou. E aí, toda hora eu queria passar a quinta, né? Porque eu falei, agora eu vou aprender esse negócio. E é assim que você vai aprendendo, gente. Você vai pegando, vai sozinho, ou vai com gente, com as suas amigas. Minhas amigas vinham aqui, gente, eu falava, vamos dar volta no quarteirão. Levava elas pra dar volta no bairro, mas eu sempre pegava pra ir estimulando. E aí, gente, minha mãe não deixava eu pegar de jeito nenhum o carro dela. Quando foi lá pra junho, julho, a minha tia, foi a primeira vez que eu peguei carro completamente sozinha na minha vida. A minha outra tia, só que aí foi com carro manual. E ela, não sei o que aconteceu no dia até, que não ia ter ninguém pra levar o meu primo. E essa minha tia confiava muito em mim. Minhas tias confiavam super no carro, dava assim, ó, vai. Minha mãe falava, vocês são loucas, não sei o que. E aí, eu não sei o que aconteceu, que ela falou assim, ó, eu vou deixar o carro aqui. Ela saiu com a minha mãe, não lembro. Ela falou, e você leva e busca o André? E ele fazia tutores, ajuda pra escolar, sabe assim? E era muito longe, gente. Tipo, era na minha cidade, mas era lá no centro, assim, sabe? Aí eu falei assim, vou. E eu sabia o caminho, porque geralmente eu ia com ela, tudo pra buscar ele. Aí, gente, deixei aqui, tipo, eu ia com ele, mas eu ia voltar sozinha. Aí eu fui com ele, foi tranquilo, eu sabia o caminho. E aí minha mãe falou assim, Tatiane, minha mãe nervosa, porque o carro era da minha tia. Mas eu tava super, eu tava mais com medo de eu ir sozinha, porque o carro... E tipo, a minha tia falou, não, eu não ligo, pega o carro e vai. E fui. Aí, gente, foi a primeira vez que eu peguei, assim, sozinha, eu deixei ele. Gente... É uma liberdade, eu falei, achei que eu ia ficar, lógico, eu ficava meio assim, com medo, né, você fica meio tensa, você fica até duro, assim, no começo no volante, mas é uma liberdade, foi a primeira, aí você vai pegando muito mais confiança em você, porque aí você vai entendendo, gente, é uma coisa assim que é, tipo igual andar de bicicleta, é uma coisa que eu acho que vai natural, eu achava que era um bicho de 7 cabeças e não foi, foi uma coisa que foi fluindo naturalmente, e eu fui pegando. Então eu lembro que foi a primeira vez que eu peguei o carro completamente sozinho. Aí, gente, quando foi em julho, quem me acompanha que sabe que eu comecei a trabalhar com carteira assinada, tudo bonitinho, comecei a receber um pouco mais, que eu trabalho aqui em casa, para meus tios, tudo. E aí, a minha mãe, como eu trabalho aqui de manhã, eu comecei a estudar de manhã, e eu teria que fazer almoço, eu tinha que cuidar deles, porque tem que fazer almoço, dar remédio, tudo bonitinho. E aí, eu precisava voltar muito antes, tipo, porque tinha dia que eu voltava, acabava 9 horas a minha aula, só que eu tinha que ficar até meio de 20, meio de meia, porque eu vinha de perua. Aí, a minha mãe falou assim, por que você não compra um carro pra você? Você vai atrás, porque aí você consegue voltar mais cedo, e eu acho que você já tem que dar esse passo, porque até então, gente, na época eu tinha 19, ia fazer 20. Eu nunca tinha dado um passo, o carro foi a primeira coisa na minha vida que foi uma grande responsabilidade, sabe? De assim, que do meu dinheiro, uma coisa que eu tenho que pagar todo mês, assim, sabe? Uma responsabilidade grande pra mim, sabe? E aí eu comecei a ver carro usado até na época, porque o meu sonho, gente, é ter um New Beetle, sempre, eu sonhei. Só que o problema do New Beetle, gente, é que ele não tem mais zero. O carro agora, o que substituiu ele é o Fusca novo, que é um absurdo caro, e o New Beetle, que eu acho lindo, ele não fabrica mais, então quando eu fui ver, era só carro usado. Só que assim, eu achei um que cabia no meu orçamento. E aí, gente, ele era de São Paulo, na capital, e eu teria que ir lá, e ele era usado, tudo, e o meu pai ficou com medo, ele queria levar um mecânico, então a gente demorou um pouco, umas 2 semanas, pra conseguir um mecânico que fosse lá ver o carro, tudo. E nesse meio de tempo, a gente deu um rolo, porque o cara vendeu o carro. Aí foi um chororô, porque, né, nossa, o meu carro dos sonhos. Aí minha mãe falou, não, vamos atrás, foi um mês
que eu fiquei assim super estressada. É muito estressante ver carro, porque todo mundo dá palpite, porque eu não entendo essas coisas. E aí, porque carro usado eu tinha que ver certinho, porque podia dar problema. Minha irmã já teve problema com carro usado. E aí eu comecei a ver, aí foi quando minha mãe pensou, falou, por que você não dá um pouco mais assim, né? Meu pai ajudou um pouco, ele falou, você compra um 0. Aí, gente, matei o medo, né? Porque carro 0, eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Minha mãe falou, não, você consegue, você faz suas coisas, você vai conseguir. E aí eu fui ver, gente, eu tinha visto dois carros, eu tava em dúvida. Só que eu coloquei na minha cabeça que eu queria um carro automático. Porque eu pegava de vez em quando, minha mãe deixava eu pegar assim, pra ir na esquina e voltar. E é uma coisa, gente, muito gostosa. E eu falei assim, se for pra me comprar um carro com o meu dinheiro, eu quero comprar um carro que eu gosto, que eu não preciso segurar na rampa, porque o meu medo era a rampa também, gente. A rampa é a pior coisa pra mim. E aí eu falei, eu quero um carro automático. E aí foi quando eu consegui comprei um carro, ele não é automático, ele é automatizado, já tem uns 6, 5 meses, acho que mais, quase 7 meses que eu tô com ele, gente, eu tô amando. E aí, gente, quando você tem seu carro, é outra coisa, é libertador, porque aí você pega, você faz o que você quiser, né? Ninguém dá. Não é que você faz o que você quiser, é que você pega e fala, agora eu vou pra onde eu quero, a hora que eu quero, sozinha, e eu me viro. E aí, gente, foi quando eu comecei realmente a pegar o carro. Em setembro ele chegou aqui pra mim, eu tranquei a perua e eu comecei a ir pra faculdade de carro. Então eu pegava a pista, minha faculdade era longe. E longe assim, dava uns 20 minutos aqui de casa. E aí foi quando eu comecei a pegar mesmo, foi quando eu perdi o medo. Lógico que a primeira semana eu tremia, gente, eu acordava, eu ficava até com dor de barriga. Meu pai, você não pode ficar assim. Eu falava, eu sei, mas é a primeira semana. E eu ficava muito com medo, estranhando o carro, né, porque era carro novo. Então o primeiro dia que eu peguei ele, gente, eu achei que eu não ia conseguir andar nele, porque é totalmente diferente, né, mas agora eu já acostumei, quando eu pego outro carro eu já me estranho. Então foi assim, gente, quando eu comecei a pegar esse carro, aí eu perdi o medo. Aí agora eu vou pra cima e pra baixo, eu vou pra Hortolândia, eu vou pra cidade vizinha. Eu nunca viajei com esse eu já viajei com esse carro, o Davis dirigindo, mas eu nunca viajei pra outras cidades. Mas assim, eu pego qualquer lugar, gente. Hoje assim, não tenho mais medo, vou lugar que eu não conheço, onde precisa ir eu vou sozinha ou com outra pessoa, não tenho mais medo. Mas mesmo assim, gente, eu sempre falo, mesmo que você não tenha o seu carro, pega o do seu pai, da sua mãe, da sua tia, de alguém que deixa e vá, sabe? Porque se você não for, você não vai nunca, você não pode ter medo. Eu sei que dá muito medo, eu sei que dá medo de você bater em outros carros, mas se você ficar com esse pensamento, você nunca vai ir. Você tem que pensar assim, se eu nunca for, eu não vou mais. Eu tenho que ir, vai ser sempre uma primeira vez na minha vida e eu vou agora. Vai no sem medo, pega no bairro, porque se você pega no bairro, é mais tranquilo assim pra você. E aí você começa a andar, testa esse negócio de mudar de marcha, que pra mim foi a melhor coisa. Ou se você tem um carro automático, melhor ainda, porque aí eu só me trocar o pé e ficar, tome cuidado com o pessoal, assim, né, na hora de transitar mesmo, no trânsito. Mas é isso, gente, esse foi o meu ano aí, como que foi. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais medo de dirigir, graças a Deus, porque era um sonho pra mim dirigir, ser independente disso aí. E eu gostei muito dessa minha experiência, sabe, assim, todo mundo acho que vai passar por isso, gente, todo mundo, desse negócio de medo, mas eu tenho certeza, gente, confia em mim, se você pegar e ir sem medo, eu sei que dá medo, mas você vai pegar e tem hora que você vai entrar no carro e vai até enjoar de dirigir, porque pra mim antes eu amava, hoje eu tô até enjoada, mas eu tenho certeza, gente, que se você não tenha medo, essa é a dica número 1, não tenha medo, pega o carro e vá, porque você que controla o carro, vá no seu jeitinho, do jeitinho que você acha mais fácil pra você, na sua velocidade e tudo, não tenta ir com essas pessoas que ficam falando, porque no começo é muito chato, como eu falei pra vocês. E é isso, gente, essas foram as minhas dicas, foi assim que eu consegui aprender a dirigir, foi assim que eu perdi o meu medo de dirigir, e eu espero muito de mais uma vez que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá, gente? Quem não assistiu o primeiro vídeo, que foi quando eu tirei carta, eu vou deixar aqui no box de informações, tá? Se eu te ajudei, se você gostou desse vídeo, clique no joinha pra mim, comentem aqui embaixo, gente, como foi a experiência de vocês, se você ainda tem medo, se você também passou por isso, se hoje você já perdeu o medo, tá? E um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!